Boa tarde. Boa tarde não, boa noite. Para os colegas aí de curso, também agradeço o Coelho pelo convite. Acho que estava conversando antes. Eu nunca tinha voltado depois que me formei, acho que vim buscar o diploma. E foi super emocionante até, assim, entrar aqui na faculdade de novo. E fiquei super contente de estar aqui falando com vocês, né? Como a Aline falou, é uma oportunidade que a gente não teve. Eu sei que tá tarde, vocês devem estar cansados, mas assim, é bem legal, bem importante, porque tudo foi muito no escuro, né? A gente foi indo, assim, e é uma oportunidade bacana que vocês estão tendo. Então, obrigada pelo convite. E aí, contando um pouquinho, né? Então, essa primeira parte da chegada no curso, por que eu escolhi... Enfim, eu também sou da Zona Leste, como a Silvia, então tem um vínculo geográfico, assim, não tem como dizer que não, foi uma das coisas que pesou na minha decisão. Então, eu prestei economia na PUC e GPP aqui. Várias coisas pesaram, inclusive a distância, assim, é muito, né, a gente... Imagina, a USP é uma coisa super... Nossa, morria de vontade de estudar na USP, antes mesmo de saber o curso, e de repente a gente tem um campus perto de casa, né? Então, isso foi muito legal. Então, isso foi uma das coisas que me trouxeram para cá. O porquê do curso, né? Assim, pra gente que foi eu sou segunda turma, matutino, turma malhação, como o Coelho define. Não tinha assim, não dá pra gente dizer que foi uma coisa super... Nossa, eu conhecia muito bem o curso, foi uma decisão muito bem estruturada, embasada, porque era muito novo, não dá pra gente dizer isso, assim. Pra mim, o que pesou na minha decisão, né, era uma coisa diferente. Então, eu sabia que eu queria alguma coisa ali relacionada a humanas, gestão. Não queria ir para administração de empresas, não me via, por isso que eu cogitei economia, eu gostava mais do lado de humanas da economia, né? O curso da PUC que eu prestei, ele tem mais esse viés mesmo, não é tão técnico. E GPP conheci por uma indicação de um professor do cursinho na época e surgiu para mim como uma oportunidade de algo diferente. E aí a gente vai olhar a grade e vi que tinha uma base super forte, assim, de várias matérias, direito, economia, a parte de política, que a princípio não me interessava tanto, assim. Mas enfim, vim muito atraída por algo novo. E eu acho que todo mundo, inclusive vocês que já passou aí da 12ª turma, também é novo, né? Não dá para dizer que já é algo super consolidado. Então, eu acho que isso é algo que atrai. E aí, quando a gente chegou, né? Como que foi esse desenvolvimento aqui no curso? A Aline falou muito bem, assim, várias das coisas que a gente se envolvia, acadêmicas, de militância, tinham a ver com a questão estrutural, né? Então, ela falou da cantina, do preço, eu lembro até hoje, assim... Meus pais estão aqui também, eles devem lembrar que uma coisa que a gente fez foi para ter uma concorrência com a cantina, a gente começou a vender lanche natural. A gente foi no mercado, no atacadão, comprou todos os ingredientes, ficou a tarde inteira fazendo, isso já era uma festa, todo mundo junto. E eu entrei nessa muito sabe assim, de gaiato, você vai, porque eu via todo mundo se mobilizando, era muito mais, para mim no começo, porque eu não tinha uma visão política formada, assim, algo muito crítico, foi muito mais para entrar na movimentação ali junto. E isso acho que é uma coisa que eu quero dizer da EASH. Acho que essa iniciação política, para mim, no começo era tudo muito estranho. Eu falava, gente, o que eles estão questionando o preço da cantina? Esse povo aí, né? Enfim, mas a gente ia junto pela movimentação e isso foi despertando um olhar, assim. Com certeza isso vai trazendo um olhar que eu acho que é um dos grandes ganhos que essa faculdade te dá, né? Esse olhar crítico, para mim foi uma coisa que eu despertei, eu não tinha. Talvez muitos de vocês hoje já quem entra aqui já tem isso mais apurado. Então, para mim foi muito legal. E o curso foi se desenvolvendo, eu cheguei a começar estava aqui me preparando e lembrei, eu cheguei a começar uma iniciação científica. Eu fiz com a Vivian no ciclo básico por
acho que uns 4 meses. E parei porque eu vi que não era minha praia, assim, acho que eu não tenho um perfil tão acadêmico. Mas para mim foi legal testar, acho que foi uma experiência bacana para ver até que não, né, não era isso. Mas fiz. ENEAPs, fui acho que em todos, né, desde que a gente começou a ir. Acho que é uma oportunidade muito legal, concordo com a Aline. É óbvio que tem a parte mais festiva da coisa, mas tem a interação com outras faculdades do campo das públicas, né? Então, isso foi muito legal para mim. Estágio eu fiz desde quando era possível, então a gente no final do primeiro ano já pôde pegar o estágio aí oficial, né? E meu primeiro estágio foi na SMADS, como de muitas pessoas do nosso curso. Eu estagiei não como a Aline, né, num CRAS, mas eu estava na SMADS mesmo, lá no centro, né, na Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social Municipal, e eu ficava nos programas de transferência de renda. Então, assim, foi super uma coisa... A gente já era estagiário, não tive a mesma abertura que a Aline teve, de pensar um negócio super legal, então era um trabalho super mão na massa, assim, operacional, enfim. E eu vi o quão engessado era ali, pelo menos o lugar que a gente estava, o setor que eu estava era super engessado. Então também foi outra coisa legal para eu ir sentindo e testando que, talvez eu seja, nessa parte profissional, eu queira algo mais dinâmico, mais agitado do que o setor público. Então foi um teste legal. E aí começou a aparecer mesmo a coisa da responsabilidade social bem forte. Isso também me interessou, porque era a oportunidade de trabalhar com uma demanda social, enfim, um tema social, mas numa outra dinâmica de trabalho, de repente numa empresa, enfim. E comecei atrás disso. E aí ainda um estágio durante a faculdade, né, que foi o meu primeiro contato com essa área, não foi diretamente em uma empresa, né, na área de responsabilidade social, mas eu acabei entrando em uma consultoria de responsabilidade social, que é a Via Gutenberg, que talvez vocês, não sei hoje como que eles estão, assim, mas eles já contrataram muita gente de GPP, depois eu acho que eu fui a segunda pessoa que entrou lá de GPP. Então, foi uma super escola, assim, porque eu fiquei 3 anos lá, atendi vários clientes, várias empresas, né, nessa questão de responsabilidade social e aprendi muito. Acho que tive sorte de pegar gestores lá muito bons. Vários deles eram de consultorias estratégicas, que não tinham nada a ver com a questão social ou área pública, então eles eram aqueles consultores de mercado, assim, que enfim, tem várias questões de eficiência aí, né, até a forma como eles contabilizam horas de trabalho e tal. Isso para mim foi bem bacana, acho que a Via deu uma base bem legal. E aí já caminhando um pouquinho, né, pro final do curso, a gente era muito incerto, né, porque a gente, mesmo essas possibilidades, tanto o estágio na SMADS quanto a Via Gutenberg, a gente foi abrindo mesmo, né, não tinha, a gente sabia que GPP, a gente tinha aula de um montão de coisas que abriam vários campos, mas a gente não sabia onde as pessoas iam querer a gente, né, essa era a questão. Então, isso foi muito... Deu aquela insegurança, aquela incerteza, que, por outro lado, eu acho que... daqui a pouco eu vou falar um pouquinho das competências, a parte comportamental que o setor requer. No fim, eu acho que a gente ter lidado com essa incerteza acabou desenvolvendo várias coisas na gente, como não esperar muito acontecer. A gente não pode se acomodar. A gente, pelo menos na nossa turma, não pôde. E eu acredito que até para vocês hoje ainda seja assim. Então, a gente teve que cavar mesmo, né? Isso faz você ser super proativo. Então, acho que isso foi uma coisa bem legal pra gente. Até, assim, essa entrada minha na Via Gutenberg, só para dar um exemplo do que é o cavar, né? Para vocês entenderem como era a dimensão da coisa naquela época. Eu descobri essa consultoria e eu ia olhar, tentar sondar quem que trabalhava lá. Imagina, as pessoas formadas em administração na GV, não tinha nada a ver com GPP. E aí um dia eu escrevi naquela mensagenzinha do Fale Conosco no site deles.
escrevi, olha, eu sou assim, assim, assado, trabalho estudo na USP Leste, tal curso, gostei, essa é a área que eu quero, por esse motivo, já experimentei outra coisa no setor público. E passou uns 4 meses, aquilo nunca teve nada de resposta, eu falei, ninguém lê isso, né? E aí eles me chamaram para fazer uma entrevista lá depois de uns 4 meses. Então, assim, é nesse nível de abrir caminho, né? Então, uma coisa que eu acho que é super positiva, talvez já tenha um pouquinho a ver com o próximo eixo, mas assim, tanto na Via quanto outros lugares que eu passei, as empresas que a gente atendeu como cliente, conforme a gente foi avançando no curso e se formando e tal, e até hoje eu sinto muito isso, a gente foi sentindo o GPP sendo essa reputação que a gente começou a construir, né? Então, ficar bem visto no mercado é uma coisa que a gente está vendo, né? Pessoas buscando alunos de GPP, buscando o perfil GPP. Eu comecei a usufruir disso no meu último emprego, que é esse que eu vou contar no segundo eixo. Mas esse movimento foi muito legal pra gente, assim, pra mim, pelo menos, né, de ver isso. As primeiras entrevistas... As primeiras não, porque eu sempre fiz muita entrevista, assim, eu sempre fui de muita entrevista. As primeiras sempre, que curso diferente! E as últimas já, você é de GPP. Então, isso é uma coisa legal pra gente. E a minha trajetória acho que eu posso ir caminhando para o fim desse primeiro eixo, né? Como eu cheguei aqui, eu falei, a expectativa inicial do curso a gente não tinha muita. Foi sendo uma surpresa, assim mesmo, para mim. Como eu me desenvolvi no curso. E aí, encerrando essa transição para o mercado, eu estava na Via Gutenberg na época, como estagiária. Eu consegui, assim como a Aline, eu tive uma transição já de virar efetiva e ser registrada, CLT, na própria Via Gutenberg. Então, eu continuei no mesmo lugar que eu estava. E, enfim, depois não foi aí, né? Eu não cheguei a trabalhar em ONG nesse primeiro período de faculdade, no segundo eixo mais de trajetória profissional depois, mas que eu não quero entrar muito agora, senão eu vou acabar ultrapassando, eu vou passar a bola para o Renato. Legal. Obrigado. Bom, meu nome é Renato Brise, sou da segunda turma. Como o Fernando comentou, comecei de manhã, fiz os 2 primeiros anos no matutino, mas por conta do estágio, por chegar lá, eu acabei tendo que mudar depois meu curso para o noturno. E agradecer o Fernando, dizer que é legal receber essas perguntas dele, esse roteiro dele, porque várias delas a gente não se acostumou muito a pensar, né? Então, às vezes fica meio difícil até, não são respostas tão fáceis, né? E a primeira é por que GPP? E então, voltando, quando eu entrei em GPP, tinha 17, 18 anos. As respostas que eu vou dar agora são de pessoas de 17, 18 anos. E é um pouco arquivo confidencial, assim, até um pouco íntimo, tem a ver com a minha família. Meu pai tinha perdido o emprego depois de passar 20 anos numa empresa, e aí eu achei um pouco estranho aquilo, sabe? E aí acho que aquilo foi um gatilho para eu dedicar a minha atuação para dar algum resultado que não fosse para mais pessoas, né? E também, quando eu ia e voltava a pé para a escola, né, eu passava em frente a um posto de saúde, uma praça, também uma resposta inocente para essa pergunta, mas eu falava, se eu administrasse esse postinho de saúde, ia estar legal, né? Inocente, mas são essas respostas que me trouxeram até aqui, né? Depois outras perguntas e outras respostas foram acontecendo. E eu tinha um desconhecimento profundo assim da realidade brasileira, não sabia entender São Paulo. E uma das expectativas que eu tinha quando entrei no curso, já partindo para outra pergunta, era entender como é que a gente estava, né? Ter um pouco desse panorama, uma espécie de diagnóstico, entender como é que funcionava e onde é que eu estava inserido nessa história toda. Eu acho que isso, para uma pessoa com a idade que eu tinha naquela época, já é diferente. Parece que eu estou falando de um passado muito remoto, mas em 2002, assim, a não ser que você estivesse muito vinculado a um grupo de discussão,
uma militância, você não tinha essa proximidade com os debates como eu estou vendo hoje, né? Depois eu fui dar aula na ETEC e recebi muitos alunos com essa mesma idade e chegando muito mais prontos do que eu cheguei aqui, né? Então, e quando eu entrei, indo para a próxima, sobre a minha perspectiva de mercado, eu não tinha muita clareza de como podia ser, apesar dos esforços de vários professores, o Coelho entre eles, de abrir um pouco mais esse horizonte, que na minha cabeça era concurso, e se não era concurso, era cargo em comissão, e se era cargo em comissão, era indicação política, então não era para mim. Então eu estava no... Não era para mim, não porque eu tenha algum problema com isso, mas não fazia parte da minha trajetória. E no final acabei prestando 2 concursos, acabei não passando nos 2, mas tirei deles a lição de que dá para fazer, né? Dá para passar. A base que a gente tem aqui, ela é muito presente aí nessas provas para os cargos de média gerência, né? Cargos técnicos. E uma das coisas que desmotivava na época foi o problema que teve com o CRA. Se eu tinha essa visão um pouco estreita do que era o mercado de trabalho, e aí os concursos não traziam GPP, e ainda podiam trazer alguma coisa similar, pediam o CRA, e aí isso até me fez pensar, puxa, vou ter que fazer administração, mesmo não querendo, só para poder trabalhar onde eu quero trabalhar, né? E outra coisa que eu anotei para falar aqui, né? Parece então um passado muito remoto, o curso Gestão de Políticas Públicas, que hoje gestão é uma palavra super conhecida, políticas públicas também. Eu me lembro da minha mãe me ligar, ouvir falar de política pública na rádio, sabe? Não estava falando do curso nem nada, mas falava da necessidade de políticas públicas para tal coisa. E gestão mesmo era um termo que quase não aparecia, e hoje é uma enxurrada do termo de gestão, né? Quando apareceu gestão de políticas públicas, então, aí minha mãe ficou muito satisfeita, porque viu as duas coisas aparecendo juntas. Minha trajetória aqui, durante os 4 anos de graduação, eu também não me envolvi tanto com as entidades estudantis. Elas estavam ainda engatinhando, né? Acho que isso não é uma desculpa para eu dizer que foi esse motivo, porque se eu tivesse interesse aí, que seria mais legal ainda, mas... o que eu fiz foi um projeto de extensão, que alguns aqui já participaram em outros anos, que foi o projeto Rondon, foi uma experiência muito incrível. A gente estava, acho que no 3º ano, e mostrou um pouco que, apesar do nosso curso ser muito pé no chão, né, tentar trazer super essa operacionalização das coisas, rola sempre um descolamento, né? A gente ia lá da oficina de planejamento estratégico, tentava explicar marco lógico, era um município muito pequeno, e o coronel da missão falava assim, se vocês forem lá ensinar eles preencherem um edital, para a gente tá ótimo. Então eu achei que foi uma experiência muito boa para baixar a minha bola. E aí depois disso, então, eu acabei entrando para um estágio na Fundap, que era a fundação aqui do governo do estado, que além de fazer formação, pegava vários processos de reestruturação, né, de plano de cargos, carreiras, e foi um lugar muito fantástico. Eles faziam o próprio processo de seleção para o estado todo, mas além do processo ter sido feito por eles, eu fiquei lá, né, então eu escolhi estagiar lá, e foi muito bom. É um lugar que teve uma trajetória assim, brilhante, por conta de desandes aí, eles acabaram extinguindo, né, a Fundap e o CEPAM, um lugar que depois eu vinha trabalhar também, né? Espero que não seja comigo. E foi muito bom porque lá várias das coisas que eles falavam, eu pude participar de processos incríveis, que nem o Detran teve uma reestruturação recente. E aí eu era um estagiário, sabia fazer bem PowerPoint. E aí por essas falava, o Detran é uma autarquia, autarquia. Eu não sabia muito disso, mas tinha visto aqui. Então, nessas deles virem um estagiário que tinha um repertório básico dos termos e das coisas que eles estavam discutindo, eu consegui me enfiar em vários projetos legais. Outra pergunta aqui sobre o último ano.
eu não sei o que foi que eu fiz com a minha grade, mas eu tive um último ano muito corrido, porque eu tinha disciplinas de manhã, aí o estágio eu corria para a Fundap e depois vinha fazer algumas aqui de noite. Então, eu me lembro bastante de ter sido corrido e de ter disciplinas, estudos diversificados, né? Uma série de estudos diversificados que hoje estão no meu histórico lá, mas que tinham conteúdos super ótimos. Fiz uma disciplina de geoprocessamento que ainda hoje na hora eu não tinha me aprofundado tanto, mas hoje eu recupero várias daquelas coisas e é uma baita de uma ferramenta, mas poderia aparecer geoprocessamento, né? E a transição do final da graduação para, enfim, para minha vida profissional foi permanecer na Fundap. Fiquei lá por mais 2 anos, eles me contrataram como consultor. E aí eu saí de lá em 2012, eu acho. Já tinha assim um indício de que a coisa ia acabar mal. O pessoal falava em fundir as 3 fundações, né? Era uma opção que na época o pessoal não gostava, mas acabou sendo pior, né? E para as últimas perguntas aqui, a avaliação que eu fiz ao final do curso, olhando para trás, é que de onde eu parti, eu vi uma mudança tremenda, né? Mas uma das coisas que eu anotei para falar como pontos que poderia melhorar, acho que já foi falado pela primeira turma aqui, que é essa integração, né? Ainda que a EASH tenha essa proposta de ser interdisciplinar, né? Depois eu tive a oportunidade de dar aula em cursos de gestão pública e aí eu percebi que é uma missão muito difícil, porque primeiro algumas disciplinas, minha opinião, né, essas que elas existem fora do curso de GPP, por exemplo, estatística ou contabilidade, elas existem nos seus manuais e aí você pega um manual, porque eu dei aula de estatística para administração pública e não diz nada sobre administração pública, sabe? É um conteúdo de estatística que a probabilidade são aquelas tirar bolinhas de cores diferentes de dentro de um saco. E aí, eu acho que é uma questão interessante, porque várias dessas habilidades que o curso de estatística aqui me ajudou a desenvolver, hoje eu não sei para que serve. Porque eu aprendi dentro desses modelos estéreis, né? E depois da Fundap fui fazer o mestrado na GV e foi legal porque eu revisitei várias coisas do que eu tinha tido aqui em gestão de políticas públicas. Me fez perceber de novo que a nossa base é muito boa, né? Lá na GV eles têm uma preocupação de dar no primeiro ano uma base bem para trazer todo mundo no mesmo patamar de discussão. Então tem algumas disciplinas que a gente tem de início aqui de graduação, né? Para pessoas que são jornalistas, economistas. Então eu revi muita coisa e revi entendendo que da nossa forma foi muito boa, né? E acho que foi isso por enquanto. Será que eu sobrei muito? Acho que passou tá por bom? todos. Tá bom. Então, entrando mais na trajetória profissional, né? Eu trabalho numa ONG, contando um pouquinho do setor, eu acho que, né, hoje já é muito mais, se fala muito mais de ONG do que quando eu entrei aqui, vocês devem conhecer. Acho que eu não vou trazer, assim, não vou perder muito tempo com dados do setor, mas eu acho que marcos importantes, né, assim, do ponto de vista de economia. Em 2007 foi quando a atividade de terceiro setor começou a ser considerada no PIB, então é recente, a gente tinha entrado na faculdade fazia 1 ano, né? Naquela época correspondia a 1,4% do nosso PIB, lá em 2007 isso era 32 bi. Hoje não sei quanto tá, nem sei se tem isso atualizado, assim, mas já era bem significativo, né? E só de ele entrar e passar a ser contabilizado, acho que foi uma questão importante. Tem vários outros marcos legais importantes para o terceiro setor, que talvez até vocês tenham estudado, assim. E, assim, rapidamente, eu acho que
quem nunca trabalhou no terceiro setor, para vocês saberem, né, se é que os colegas ainda não contaram. É um setor que o recurso humano é predominante aí feminino, né, quase 70% de mulher trabalhando no terceiro setor. O terceiro setor tem uma coisa engraçada que ele tem, nas pesquisas que a gente vê, grau de instrução, por exemplo. O grau de instrução das pessoas que trabalham no terceiro setor é maior do que o mercado em geral, né? Então, por exemplo, ensino superior no mercado em geral é 16%, no terceiro setor é 33%. Porém, a remuneração é mais baixa, né? Então, a gente tem ainda uma remuneração mais baixa para o terceiro setor, dependendo de cargos, lógico, acho que você consegue equiparar aí com empresa quando você está em cargos mais altos, mas, em geral, ele está abaixo, né? Então, acho que dados gerais, né? Em 2012, que essa é dessa mesma pesquisa aqui que traz essa questão de remuneração, a gente tinha quase 300 mil ONGs no Brasil, e o setor vem desacelerando um pouquinho desde 2012, né? A gente está vendo uma coisa, teve aquele boom de aparecer um monte de ONG, e ele vem voltando muito por questão financeira, que as meninas também trouxeram do segmento delas, e isso acho que todo mundo deve ter falado aqui, né? As ONGs foram começando a não conseguir se sustentar. Então, teve muita ONG fechou, né? Nesses últimos anos a gente viu esse movimento. E aí vou começar a contar um pouco mais de onde eu trabalho, da ONG que eu trabalho, que chama Criança Segura. É uma ONG que faz parte de uma rede internacional chamada Safe Kids, né? Então, a gente é a Safe Kids Brasil, esse braço Brasil. Essa rede existe em 33 países. Então, é uma rede bem grande, a Safe Kids. E trata de um assunto super, super específico, que é acidente na infância. Eu nunca tinha pensado esse tema aqui na faculdade. É um tema que tem tudo a ver com saúde pública, porque acidente é a principal causa de mortalidade infantil hoje no Brasil. Acidente de carro, atropelamento, acidente doméstico, queda, afogamento. Mas a gente, assim, né, nunca entrou nisso aqui. Enfim, óbvio que é um tema mais específico. E a Criança Segura surgiu para mim, né, como até foi uma decisão super difícil na época, pessoal, porque recebi a proposta para entrar na Criança Segura no mesmo dia que eu sairia de férias para uma viagem de 1 mês toda planejada. Uma viagem, assim, dos sonhos e tal. E eu acabei indo porque, na época, aí só para, né, pegar esse link da trajetória profissional entre a Via Gutenberg e a Criança Segura, como que eu cheguei lá. Eu saí da Via Gutenberg porque eu fui fazer um intercâmbio, e quando eu voltei estava procurando emprego, não pensava em focar em terceiro setor, não. Só que eu recebi uma proposta da APAE na época e fui porque eu precisava trabalhar, né? Eu já estava há quase 6 meses em casa, desde que eu tinha voltado. E o terceiro setor não me atraía porque eu tinha aquela visão que, às vezes, se vocês ainda, né, não conhecem tanto o terceiro setor, você pode ter, que é aquela coisa mais de caridade, não era aquilo que me chamava. E aí eu entrei na APAE e vi que não era bem assim, né? Eu entrei na APAE com o desafio de estruturar a área de projetos deles, mas pensando em captação mesmo de recurso, né? Eles não tinham os projetos formulados. Então, eu quase que tive que escrever os serviços que a APAE tinha, transformar eles em projetos, para editais, enfim. E aí eu vi que aquilo era super mais rebuscado, assim, do que eu imaginava de uma ONG, a coisa de atender, caridade e tal. E eu falei, poxa, tem uma coisa legal aqui. Eu usei muita coisa, fiquei pouco tempo lá, mas usei muita coisa de ferramenta, assim, da faculdade, marco lógico para estruturar esses projetos. E aí já me acendeu a luzinha, pô, legal. Me convidaram para ir para a Fundação Mafre. A Mafre era uma empresa que eu tinha prestado serviço na Via Gutenberg, naquela consultoria. Eles me chamaram para ir para a fundação. Na época pesou muito a questão financeira. Fiquei na Mafre e aí, assim, vocês já tiveram as fundações empresariais, né? Tem muitas fundações, e o caso da Mafre era um desses, que trabalha com vários temas, né? Então fazia muita coisa, atuava em cultura, educação, meio ambiente, saúde. Mas eu me sentia, assim, mais fazendo a gestão de vários fornecedores que executavam isso do que, de fato, pensando nesses projetos. Não tinha uma coisa tão
estratégica. E aí, a Criança Segura veio para mim nesse momento. Eu falei, não, eu quero, tá muito genérico aqui na fundação, faço tudo, mas não faço nada, quero trabalhar com uma causa específica. E aí, a Criança Segura me convidou. Então, era a causa mais específica que eu podia ter, né? Assim, acidente com criança, nunca imaginei. E aí, aceitei o desafio, fui para lá, para cuidar de um projeto com o Ministério da Saúde. Na época, isso pesou muito, porque era um mega parceiro, assim, que contaria para o meu currículo. Era um projeto de formação, eu nunca tinha dado formação, saí fazendo formação pelo Brasil inteiro sobre a causa com as equipes de saúde. E aí, depois de um ano nessa organização, aconteceu comigo uma coisa muito bacana, assim, de acho que tá no lugar certo, na hora certa. E aí minha formação pesou muito, né? Que eu recebi um convite para assumir a gestão da ONG. Então, hoje eu dirijo a organização, é uma ONG pequena. E por que GPP me ajudou, né? Eu digo, porque a gente aí, falando já um pouquinho de competências, a gente teve isso muito de ter uma grade super ampla, né? Vocês também têm, deve ter mudado alguma coisinha ou outra na grade, mas acho que ainda tem isso. E isso não te deixa muito especialista em nada, mas ao mesmo tempo, acho que a gente tem que dar muito valor para isso. A gente tem uma visão, assim, da sociedade como um todo que poucas pessoas têm, né? Isso não é tão trivial. Então, isso para mim na Criança Segura me ajudou muito, porque a Criança Segura, apesar de ser uma ONG pequena, o que ela faz? Ela é uma ONG que defende muito uma causa, né? Ela não faz atendimento de crianças que se acidentaram, nem de famílias, nada disso. Ela defende, então, assim, advocacy a gente faz muito. A lei que obriga, por exemplo, a cadeirinha da criança no carro, né, que vem desde 2010, foi uma lei que foi incidência nossa. A gente faz um trabalho de mobilização social mesmo em torno desse tema, forma pessoas para esse tema. A gente trabalha campanhas de conscientização. Então, assim, muitas das coisas que eu aprendi na faculdade me ajudaram e pesaram para que eu pudesse ser e fosse vista, né, como uma possível gestora dessa organização e recebesse o convite. Porque eu entendia, assim, de advocacy, a gente teve, né, essa base, a própria visão geral, assim, de gestão mesmo. E aí, acho que uma coisa que vale dizer para o mercado como um todo, nem é só para esse segmento, mas que é mais comportamental, mas acho que, assim, vale. Aí isso acho que é muito GPP. Eu entrei lá e eu sempre dei pitaco, e eu sempre... onde não era chamada, assim, não, nas coisas que não tinham a ver com o projeto que eu trabalhava, eu sempre ajudei com essa visão estratégica da organização, acabei me envolvendo naturalmente, me enrolava às vezes, porque isso era fora do meu trabalho, eu ficava além do tempo, mas entrei nisso, e aí recebi o convite. Então, eu acho que isso é uma coisa muito GPP, eu não sei se é de todos, mas na minha turma, a maioria das pessoas tem essa característica, né, porque como a gente teve que cavar ali no mercado, a gente entra mesmo, né, e tem essa visão geral que vem da nossa formação, essa visão super crítica, né, analítica que veio da nossa formação. Então, eu acho que essas são competências importantes que você... né, o dia que alguém falar assim para vocês numa entrevista, nossa, mas GPP, o que é isso? Valorizem isso. Isso é muito importante, pelo menos para mim foi decisivo na minha carreira. Enfim, então... Estou na Criança Segura há 3 anos gerindo a organização, né? Falando um pouquinho do que eu usei do curso, eu acho que eu uso várias coisas do curso. Muita coisa de advocacy, processo legislativo, planejamento orçamentário. E tem coisas também que o curso me ajudou. Então, por exemplo, uma das nossas bandeiras hoje é a questão do transporte escolar, né? Hoje o transporte escolar é feito por van, a gente defende que seja feito por um micro-ônibus e os municípios dizem que não podem porque eles não têm dinheiro para comprar esse micro-ônibus que é tão caro. Então, assim, ter feito GPP me ajuda na hora que eu vou falar com um deputado sobre a viabilidade desse projeto de lei ou com municípios, gestores municipais, eu falar, olha, tem um fundo da educação, lá tem uma rubrica para transporte escolar, você, município, pode pedir. Então, ter essa visão e poder usar isso numa causa tão específica, né, de acidente com criança, é uma coisa que o curso me trouxe. E tem vários outros exemplos, assim, a coisa de gestão de pessoas, gestão de conflito, né? Tem muita coisa que a gente aprendeu aqui, a visão de projeto como um todo, né? Toda essa base
gestão mesmo de projeto que a gente teve tantas vezes, né? Avaliação, planejamento, isso me ajuda o tempo inteiro. Eu uso isso, acho que constantemente, não necessariamente a ferramenta em si, né? Aplicar uma ferramenta, mas essa visão mesmo, esse olhar. Acho que partindo para uma coisa que é importante dizer, assim, a base, eu acho que a gente teve sim uma base muito boa. E aí uma coisa que acontece muito comigo, né, pensando no que mais o curso me ajudou. Para mim, o curso teve uma influência muito forte comportamental. Eu acho que ele trouxe essa base técnica muito boa, que é ampla, que você vê muita coisa, mas também você não se especializa muito em nada. Mas ele tem essa outra coisa que para mim foi muito forte, comportamental, e tudo que o curso propôs a gente a passar, tudo que a gente teve que desenvolver para isso, que são as coisas que eu contei. E o fato de ter uma base forte é legal porque, que nem quando eu fui fazer, quando eu fiquei com a incumbência de cuidar de advocacy, na posição que eu tô hoje, eu tinha dúvidas às vezes porque você não lembra de tudo da faculdade. Eu voltei em literatura algumas vezes, né? E volto às vezes. Então, isso é muito legal. Não necessariamente a gente vai lembrar de tudo porque a gente vê muita coisa, mas em vários momentos eu acessei. Você saber onde acessar, né? Você ter esse arcabouço aí é bem importante. Acho que GPP foi bem bom nesse sentido. E aí, indo bem para o final, uma avaliação do curso, né? Acho que vocês já ouviram muita coisa, difícil ser muito inovador agora, mas concordo com a Aline, acho que faltou experimentar mais, né? Mais coisas práticas. Isso, quando eu vou fazer a parte de finanças, eu quebrei cabeça também. A gente não tem essa base, né? Na prática, a gente teve a teoria, mas a gente não sentou para fazer o orçamento e tal. Então, acho que isso pega. A parte de finanças em geral, estatística, contabilidade, foi uma coisa que eu senti mais falta, porque é mais técnico, né? E o que a gente vê é isso, não era tão aplicado ao mecanismo público, né? Acabou sendo estatística geral, mas nada que não pudesse correr atrás, assim. Eu acho que, para mim, o GPP foi uma grande surpresa. Eu não entrei apaixonada pelo curso, não, né? Como eu contei para vocês, fui muito movida, uma coisa nova, uma coisa diferente, quero ser uma profissional diferente no mercado, algo que ainda não esteja batido. E foi uma grande surpresa, porque eu acho que GPP trouxe uma base muito boa de gestão, de vários assuntos, assim, para ter essa visão mais ampla da sociedade. E acho que, assim, sou bem feliz de ter feito o curso. Acho que a gente está super bem visto, né? Pode, às vezes, não sei se vocês têm essa visão ainda, às vezes a gente recebe muito não nas entrevistas, mas o curso está muito bem visto. Hoje, lugares que eu conto, que as pessoas perguntam a minha formação e eu falo que eu sou de GPP, todo mundo fala, gente, é unânime, assim, pelo menos no meio do terceiro setor. Nossa, que legal, você é de GPP, eu queria contratar alguém de lá, nossa, porque tinha uma pessoa de lá com a gente, era muito boa, agora eu vou contratar outra, não sei o quê. Então, isso está sendo bastante falado. Não sei nos outros segmentos se foi isso que o pessoal, né, sentiu, mas pra gente é bem procurado. Então, é um perfil super valorizado, eu vejo, não duvidem disso, assim, eu acho, em momento algum. E, enfim, passar a bola de novo. Bom, gente, hoje eu trabalho na Oficina Municipal, ela é uma ONG, né? Ela tem o título de OCIP, assim como aqui a Gabi trabalha. Achei que você tivesse falado. Não, mas tudo bem. Que a gente combinou que ia falar. Tô brincando. E aí, uma ONG que trabalha com a formação de servidores públicos e formação para cidadãos, né, em questão do sistema eleitoral, participação política, etc. Ela foi fundada em 2002, ela tem uma raiz, um vínculo muito forte com uma fundação alemã chamada Konrad Adenauer, que está no Brasil já há várias décadas. E aí, a partir de 2002, então, a oficina, mais ou menos, ela é incubada dentro da Fundação Konrad. Continuam parceiras até hoje, mas de lá para cá, a oficina foi
adicionando mais áreas de atuação a partir de outras parcerias, né? A parceria em que eu trabalho hoje é da Fundação Itaú Social, que é, então, do Banco Itaú, né? Assim como o Itaú Cultural, o Instituto Itaú Unibanco, a Fundação Itaú Social é o braço do Itaú que trabalha com o desenvolvimento de políticas para educação. Então, tem Leia para uma Criança, tem o prêmio Itaú Unicef, enfim, tem o que eu trabalho, que chama Melhoria da Educação no Município, que é um programa de formação de gestores municipais de educação, então secretários municipais de educação. Esse programa acontece pela Fundação Itaú, acontecia desde 99. Aí, em 2012, eles chegam para a oficina com a proposta dela assumir a execução do projeto como parceira. E a oficina, então, por essa raiz alemã, porque na Alemanha a federação é um pouco diferente da nossa, eles têm muitos níveis, né? Não só 3. E a oficina traz isso com ela, a ideia de trabalhar regionalmente, e a figura mais próxima que a gente tem aqui no Brasil disso são os consórcios, né? Então, a partir de 2012, a oficina passa a desenvolver esse projeto nos consórcios, tentando fazer com que essa esfera regional assuma, não é assumir, porque na verdade a titularidade da política está no município, né? Mas apoie algumas ações da política de educação. Então, o desafio lá do projeto é formar profissionais que normalmente vieram da sala de aula e que não têm uma visão do funcionamento da gestão pública, tem uma visão pedagógica, para entender os repasses do Fundeb, os limites orçamentários com o pessoal, questões de RH também, plano de carreira. Então, é um trabalho bastante interessante, porque você tem que explicar como que esse sistema funciona, né? E a minha função lá é mais ou menos ajudar a pensar essa linha de formação com algumas pedagogas que vão entrar com esse subsídio então, da pedagogia, e qual a trajetória de formativa que esses caras têm que passar para, bom, enfim, para desenvolver uma gestão melhor. E no limite até tem outros objetivos em paralelo, que é sistematizar modos de funcionar da política de educação municipal. Então, o projeto, além de fazer formação, tem um trabalho forte de gestão do conhecimento, vamos dizer assim, pensar, estabelecer fluxos de processos para a compra de suprimentos, para o transporte escolar, para a definição das rotas, para a avaliação por desempenho de servidores, enfim. Então, esse outro lado é muito interessante, porque é um lado mais de pesquisa, assim, né? E a partir do trabalho que a gente desenvolve com esses profissionais, essa sistematização é muito interessante. A questão do salário que a Gabi comentou, eu vou comentar brevemente. Assim, eu acho que as ONGs elas não têm um salário ruim, né? Mas eu não vou ser tão explícito, né? De acordo com os dados da última PNAD, o meu salário é maior do que 83% dos moradores de São Paulo. Então, e olha, eu estou num cargo super médio, assim, não é de gerência, mas então o salário é legal. E o mercado, eu acho, como a Gabi falou, está muito aberto para o pessoal de GPP. A quantidade de gente que eu encontro formada aqui não para de aumentar, né? Esse ramo das fundações empresariais, me parece que, como eles têm, então, a intenção, mas não têm o domínio técnico para executar as coisas, a partir desses parceiros executores, e aí que está esse lugar de mercado que eu estou falando, né, nesses parceiros executores, precisa de gente formada em GPP para tocar as ideias que eles têm. E sobre o impacto da formação na minha atuação, aqueles 3 pontos, né? Conhecimentos, habilidades e valores, competências também. Eu queria explicar um caso concreto que aconteceu e que eu, pensando agora em falar a respeito de cada um desses pontos,
consigo perceber como, para esse caso concreto, eu consigo explicar a influência de GPP em cada um deles, né? Como eu falei, a gente trabalha com consórcios intermunicipais e às vezes você reúne ali 19, 20, 30 municípios e uma possibilidade que eles têm de trabalhar em conjunto é fazer as compras de maneira unificada. E quando você tem um município de 8 mil, 15 mil habitantes, né, uma rede de alunos ainda bem menor, você tem um poder de barganha, de convencimento para os fornecedores, que quando você está em 20 e vai colocar todo mundo no mesmo pregão, ela multiplica não sei por quanto, né? E o que acontece é que você acaba atraindo muitos fornecedores, o preço vai lá para baixo. O último que eles fizeram reduziu em 50%. Parece brincadeira, mas é muita coisa mesmo. Então, isso no início do ano era uma vontade. Vamos ensinar essas pessoas nos consórcios a desenvolver um projeto desse. E aí eu tinha que sistematizar esse conhecimento e aí eu tive que acionar as questões de licitação que, como a Gabi falou, aqui a gente não aprende aprofundadamente a realizar os processos, né? Mas eu fui lá acessar, preciso agora e me virar também, aprender a fazer uma licitação com base nos manuais e conversando com as pessoas que fazem, porque eu preciso ensinar esse negócio. Então, as disciplinas, elas ficam meio... e a gente vai acessando. Eu perdi meu HD recentemente porque HD é uma coisa muito... já está ultrapassado, né? Uma coisa, assim, as respostas, então, elas não vêm de primeira. Você sabe onde está a resposta, mais ou menos, e aí você dá um tempinho e acha. Então, os conhecimentos que eu tive que acessar de licitação, os conhecimentos de fluxogramas, gestão de processos que eu tive aqui também, acessei para então montar como é que se faria essa licitação. Habilidades de ter que me virar em cima de um tema que era novo. E no final das contas, então, os valores, a gente fez essa licitação e os secretários eles tinham muita vontade de reduzir o preço gasto com uniforme. E a gente estava trabalhando no interior da Paraíba. Aí o secretário de Educação falou, olha, que bom que a gente vai conseguir uma empresa grande, porque eu não aguento mais ter que trabalhar com essas costureiras do nosso município de 5 mil habitantes. Aí entra a questão dos valores, né? São 50%, a redução é de 50%, é uma eficiência absurda, mas entendendo toda a forma de funcionamento da política, o poder de compra do Estado, o uso desse dinheiro para alguma coisa, aí você fica pensando, né, na efetividade, está valendo a pena? Eles realmente, a situação dos municípios brasileiros hoje é de ter dificuldade para encher tanque de combustível, mas para participar das formações. Então 50% é muita coisa. Será que nessa hora a gente pode abrir mão de um outro viés e ficar só com a eficiência? Enfim, eu pensei nesse exemplo para mostrar como essas coisas elas estão todas relacionadas num caso só, né? E então, por fim aqui, o que faltou, eu acho que eu até já adiantei, eu falava um pouco dessa questão da integração, né? Eu acho que existia um conflito antigamente, não sei se existe mais, em IGPP ser um curso mais voltado à técnica, mais para a prática, ou um curso de graduação mais tradicional que ia deixar ensinar a operacionalizar as coisas para depois, né? Eu não sei se isso ainda existe, mas tendo depois dado aula em cursos técnicos de gestão pública, e lá, assim, você não tem muita outra opção. Você tem que só fazer tudo ser completamente utilizável, né? Eu hoje tenho essa impressão. Na época eu me lembro que eu preferia que fosse o contrário. Então, eu não sei o que vocês acham. O contrário, eu digo, que fosse mais acadêmico e menos prático. Hoje eu acho que pode ser o contrário. Ou, não sei, né? Equilibrar essas duas coisas. E... o que mais? Eu tinha pensado em mais uma coisa. Eu acho que uma forma de instrumentalizar essa prática seria, como era a nossa orientação na ETEC, você sair de um caso sempre prático para passar um conteúdo que pode ser teórico ou pode ser uma ferramenta. Mas
no caso das bolinhas que eu falei do saco, a aula começaria explicando, olha um problema aqui, né? Vamos aprender uma forma de achar uma resposta para isso e depois vamos olhar de novo para esse problema a partir do que a gente acabou de aprender. Isso é uma coisa interessante. Que tem tudo a ver com os cases, né? Com as disciplinas de projeto, que aqui a gente já tem, mas que é colocar todas essas coisas, exercitar todos esses conhecimentos. E acho que da minha parte era isso, gente.